bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei aonde exatamente, em que momento do dia você está ouvindo o nosso podcast, mas seja muito bem-vindo ao Solamento Podcast, onde nós nos propomos a falar de vida cristã, de teologia, de vários assuntos relacionados, né, à vida cristã e à teologia, mas também de uma forma descontraída, divertida, porém profunda também. E eu gostaria de começar esse podcast fazendo algumas perguntas para você já ir entrando no clima do nosso assunto de hoje, que é um assunto muito legal. Primeira pergunta é: você já aceitou coisas contra a sua vontade apenas para continuar sendo aceito por um grupo de pessoas? Outra pergunta, hein? Você tem medo de falar em público? Quando você vai falar em público, o seu coração palpita, acelera? Por acaso você já passou por situações assim? Por acaso você assume muitos compromissos porque tem dificuldade de dizer não para as pessoas quando elas te convidam para alguma coisa, fazer alguma coisa, um trabalho, um lazer, alguma coisa desse tipo? Por acaso você quer que todos gostem de você e você se esforça para isso? Por acaso você se importa com a sua aparência ou o que as pessoas vão dizer a respeito de quando você sai de casa, a roupa que você coloca para ir ao culto, à celebração? Ou se você engordou um pouquinho, você se preocupa com as pessoas? Seja muito bem-vindo a este podcast, onde nós vamos falar sobre o temor a homens, quando as pessoas se tornam maiores do que Deus. Mas antes de nós entrarmos no assunto, como sempre, nós temos que apresentar a nossa mesa. Hoje a nossa mesa fixa, não temos convidado. Que pena. Só nós. Mas aqui a nossa mesa fixa, Lucas Castilhos, muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E de 0 a 100 nessa pontuação eu fiz 87. Christian Dali, bem-vindo. Fala, pessoal. Com temor ao que vocês vão achar de mim durante esse episódio, já peço desculpas pelo nariz trancado, pois um morador de Caxias do Sul, com inverno, verão, primavera e outono na mesma semana, fica com o narizinho um pouquinho trancado. No mesmo dia, eu diria, né? A rinite ataca. Muito bem, gente. Então, nosso assunto de hoje é o temor a homens, né? Esse assunto que ele é íntimo de todos nós, porém, ele não é muito falado, assim, né? Muito refletido a respeito sobre isso, Exatamente. Né? De maneira geral. Esse que é um pecado, né? Que talvez 110% das pessoas sofrem a respeito. Claro que alguns em uma medida maior, uma medida menor, mas todos nós vamos, em algum momento da nossa vida, nos depararmos com isso em nossos corações, né? Então, esse é um assunto que eu acho que vai ser muito relevante, muito importante nós tratarmos, falarmos aqui, enfim. E eu gostaria que nós começássemos, pelo menos, definindo, né, o que é o temor a homens. Quando a gente fala de temor a homens, não é temor de gente, né? Só, pode ser também. Pode. Mas é temor no sentido de que nós nos preocupamos mais em agradar ou ser aceitos, né, pelas pessoas, enfim, do que em agradar a Deus, às vezes, né? Então, vamos tentar fazer uma definição aí do que é o temor a homens. O mais engraçado, né, Tiesco, é que a gente trocando ideia aí no grupo do WhatsApp e presencialmente, é que tu chega pro pessoal e fala: tu tem temor a homens? Eu não tenho medo de ninguém, né? Ou, em que situação aí tu te encaixa nisso? Eu não tenho esse problema, né? Eu tô bem tranquilo quanto a isso. E a gente vê, e estudando, e lendo, e escutando, o quanto isso é enraizado dentro de nós, né? O temor a homens, ele já começa lá no jardim, né? Lá no Jardim do Éden, e ele vem se arrastando na nossa humanidade aí até os dias atuais, e talvez nunca teve tão presente, né, quanto nos nossos dias de hoje. Eu acho que um assunto bem legal da gente tratar, porque a gente até, com certeza, não fui só eu, mas procuramos alguns materiais sobre, e a gente não acha muito, né? Não acha muito conteúdo que vá falar sobre isso, né? E então acabamos nos detendo aí a uma série de devocionais do Sacha, né? Do Alexandre Mendes. Um abraço, Sacha. Muito bom. Baseado ali num livro sobre temor a homens também. E a gente pegou um livro, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, que talvez reflita um pouco do que significa o temor a homens, né? Que é substituir as pessoas por Deus. É quando a gente torna
Deus menor que as pessoas, a gente busca agradar e adorar as pessoas e não a Deus. Até porque o sentido bíblico de temor não envolve só medo, mas envolve esse respeito ao ponto de obedecer, e é uma palavra bastante usada quanto a Deus, exatamente por esse sentido de adoração e de um medo também, por sermos imperfeitos diante de um Deus santo, obviamente, mas também desse respeito ao ponto de obedecer, adorar e servir a esse Deus. E o temor ao homem não passa disso. É a substituição de Deus por pessoas. A partir do momento que a gente coloca pessoas no lugar de Deus, a gente adora, serve e tenta agradar essas pessoas. Então, tem muitas consequências para o nosso dia a dia e para a nossa forma de viver. E eu acho que isso que vai ser legal da gente tratar um pouquinho hoje aqui. E a gente pode falar um pouquinho até da origem disso, né? Que, obviamente, como todos os outros pecados, está lá no Jardim do Éden, mas especificamente quando eles se dão conta de que estão nus, a primeira consequência, né, de Adão e Eva lá no Jardim do Éden é a vergonha. Sim. Né? A primeira coisa que eles se dão conta é que eles estão nus. E eles sentem vergonha e começam a se esconder um do outro, né? E de Deus também. E começam a tentar tapar a nudez, né? E essa é uma primeira consequência imediata já da queda, né? E vai refletir também nessa questão do temor ao homem, essa vergonha que nós temos das outras pessoas, o medo que nós temos da opinião das pessoas. Isso está enraizado lá desde Gênesis, né? Só foi se desenvolvendo, assim como o pecado corrompeu todas as áreas da nossa vida, essa devoção, essa adoração que deveria ser dada somente a Deus, né? Esse temor no sentido de reverência, de se preocupar com a opinião que deveria ser só de Deus, a respeito de Deus, a gente agora transfere para as pessoas que estão ao nosso redor. E algumas pessoas vão ter um poder maior de nos intimidar ou de nos deixar com medo, outras pessoas menos, né? Algumas pessoas vão lutar mais com essa questão do temor a homens, outras menos, mas todas as pessoas, né? A gente estava até comentando aqui antes no início que como é que é o nome do autor? O Edward Welch. Ele fala no livro que se alguém diz que não luta com isso, tem que checar os batimentos cardíacos, porque a pessoa está sem coração, está batendo, né? Porque todos nós, em algum nível, vamos lutar com isso, né? Claro que depois de nós conhecermos a Cristo, ele vai transformando o nosso coração, mas é um pecado que nós vamos recorrentemente, se existe essa palavra, cair, né? E então, mas isso começou lá no Jardim do Éden, lá quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e a primeira consequência do pecado ali experimentado é a vergonha, né? Já de saber que tinha errado, mas inclusive um do outro já. Eles sentem vergonha um do outro. Então esse é um pecado que acompanha a humanidade aí desde bem do início, né? O legal do livro ali, que ele também fala que esse temor aos homens, ele parte de um pressuposto de que o problema é que realmente nós não somos aprovados. Então, a partir do momento em que o homem peca, ele está desaprovado. Uhum. E a consequência clara da desaprovação é essa ruptura no nosso relacionamento com Deus e também com o outro. A partir do momento que sabemos que não somos aprovados, a gente também busca falhas talvez no outro e sabe que os outros buscarão na gente. Então acaba todo um jogo de interesses aí que o pecado vai tomando conta do nosso coração, né? Basicamente é isso, né? Tirarmos Deus do lugar de adoração, do lugar do trono onde ele está, e colocarmos o nosso próprio ego, o nosso próprio as pessoas que a gente tem admiração e que talvez elas possam nos intimidar, né? Então, nada mais também podemos dizer talvez que temor a homens pode ser uma idolatria excessiva a pessoas, o que elas vão pensar de nós, né? E isso vai transformando a gente e nos afastando de Deus, né? E é estranho porque a gente acaba se tornando meio que escravo das outras pessoas, né? A gente acaba se tornando assim dependente da opinião dos outros. A gente acaba se tornando muito dependente daquilo que está fora da gente, né? No nosso contexto, né? Nossos amigos, no meio que a gente está. No mundo que a gente vive hoje, né? Digital, totalmente interligado, né? O mundo das internet, né? São criados padrões, né? Principalmente de
estilo de vida, de classe social, de padrões de consumo. E hoje nós estamos no tempo do cancelamento, né? Uhum. Onde se tu não estiver se moldado aos padrões que o mundo te entrega hoje, as pessoas não vão querer interagir contigo, não vão querer ser teus amigos, tu vai estar fora desse padrão, né? E muitas vezes a gente esquece que a gente não é desse mundo, né? A gente tá buscando a eternidade junto a Cristo. E se nós nos amoldarmos, não existe essa palavra. Amoldarmos, olha só. E aos padrões desse mundo, né, cada vez mais nos afastamos de Deus. E nesse período que a gente vive hoje, se tu não tiver usando aquela roupa que o pessoal do teu grupo tá usando, eles vão se afastar de ti, eles vão te julgar, e aí vai crescendo esse temor a homens, né? Então, principalmente pra gurizada mais nova aí, é um negócio bem enraizado e talvez eles não percebam que estão sofrendo esse tipo de coisa, né? Não, e é bem legal esses exemplos práticos e as perguntas que tu fez no início, porque faz a gente pensar um pouco enquanto isso nos afeta. E, cara, sabe que eu durante a semana andei pensando sobre isso antes da gravação, e, cara, realmente afeta muito o meu coração isso, sabe? Tanto que eu não sei, eu não imagino como eu seria se eu fosse famoso mesmo, ou se algum dia a gente chegar na fama com esse podcast. Mas se algum dia, o cara, se eu fosse famoso e de um dia pro outro o cara sofre um cancelamento, assim, sabe? Porque às vezes que eu tava lembrando, assim, que eu decepciono uma pessoa fica chateada, ou isso, aquilo, que eu erro, que eu falho, cara, eu vivo como se fosse um luto, sabe? Um luto pelo que a pessoa enxergava de mim antes e depois de errar e falhar. Mas, cara, e como toma proporções maiores, às vezes, até o nosso próprio pecado, quando envolve pessoas, do que quando é só eu e Deus que sabemos. Sim. Né? Isso parece nos afetar mais quando as pessoas sabem. Ou quando, o que vão pensar de mim se souberem que eu fiz isso? Sabe, cara, e isso começa a se tornar preocupante. Sim. Né? Quando não te afeta tanto o teu pecado quando tu tá só com Deus, e quando as pessoas vêm e te afeta, é porque isso realmente está se invertendo as prioridades, né? É preocupante quando decepcionar pessoas se torna muito mais importante, muito mais pesado do que desagradar a Deus, né? Então... É engraçado como a gente tem a capacidade de ficar triste porque decepcionou alguém do que porque pecou contra um Deus que é santo, né? Então, e é interessante isso porque eu creio que tem um impacto direto, né? A nossa igreja aqui, para quem não conhece, ela é em células, né? Já brincamos outra vez que não é o G12, mas ela funciona em células. E um dos limitadores da célula ser profunda, porque no grupo deveria acontecer a confissão de pecados, por exemplo. Um dos limitadores para que isso não aconteça é justamente o medo do que as pessoas vão dizer ao abrir o coração. E acaba, então, tendo uma consequência profunda no dia a dia, né? No meu contexto de ministério de tempo integral, isso se manifesta, esse temor a homem se manifesta de várias formas, né? Porque, por exemplo, eu sei que há uma expectativa dupla, né? E todo mundo que já experimentou liderar grupo, trabalhar em ministério, experimentou uma parte disso que eu vou dizer, que é o seguinte: se espera que o líder, o pastor, o obreiro, ele seja transparente a respeito de si mesmo. Ao mesmo tempo, se ele for transparente a respeito de si mesmo, vocês vão dizer: meu Deus, como assim? Olha o cara que colocaram como líder. Como líder. Olha bem isso aí, se esse é líder, se isso aí é pastor, né? Então, tu tem uma dupla face, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas esperam, não, o líder tem que ser o primeiro a confessar os seus pecados, a ter uma vida de santidade com Deus. Mas ao fazer isso, e aí o que acontece? No meu caso, tu fica com esse sentimento no coração duplo, né? De que, assim, será que eu conto ou será que eu não conto? Se eu contar, o que vai acontecer? E isso também se torna um limitador até da cura, né? Que isso pode ter. Então, a gente começa a fazer o quê? Começa, talvez, a conversar mais no discipulado, né? No 1 a 1.
né? Tem coisas que tu começa a escolher, que tu vai contar, o que não vai contar. Isso não é saudável, não deveria ser assim. O certo deveria ser que todas as pessoas pudessem ter a liberdade de confessar seus pecados, porque Hebreus vai dizer o quê? A nossa vida está exposta diante de Deus, Sim. ele conhece toda a nossa vida, inclusive lá no texto diz que a gente vai prestar contas a respeito da nossa vida a Deus, então a nossa preocupação deveria ser com Deus. Agora, a gente acaba se preocupando com a opinião das outras pessoas, porque a gente está inserido nesse contexto de pessoas, né? E o outro lado, eu acho que não pode ser também o de não ouvir as pessoas, né? Então, assim, eu não me importo, eu não tenho temor a homens, então podem falar o que quiser, e aí tu se torna uma pessoa arrogante, dura, que não ouve confrontações, né, exortações, porque não tenho temor a homens. Então, a opinião do Christian, se o Christian vai me falar uma coisa, tô nem aí para ele, né? Então, esse é o outro lado, o outro extremo, que talvez no fim seja uma forma só de se proteger, né, desse medo da Vai opinião das criando pessoas, essas né? carapaças também pra ti, porque tu não quer se sentir vulnerável igual aquela outra pessoa que Isso, também tá te confessando, isso, entendeu? isso. Porque talvez a pessoa pense assim, não, ele tá confessando pra mim aqui o problema que ele tá vivendo, o pecado que ele tem, mas ele vai esperar que eu também fale. Então eu vou dizer, vou orar por ti. Então tá, valeu, vai embora, sabe? Então falta aquela outra parte também que é lá em Tiago de confessarmos uns aos outros Sim. os nossos pecados para que a gente possa ser curado, né? Isso colabora para o uso de máscaras dentro da igreja, Isso é né? extremamente diabólico, cara. É diabólico. Porque a gente acaba fingindo ser quem não somos É um no fim das teatro. contas. Vai vivendo um assim, teatro. e todo mundo finge que não tem pecado quando todo mundo sabe que todo mundo tem pecado. Tipo assim, é um negócio meio... E daí, ao invés de ajudar uns aos outros, a gente prejudica uns aos outros. Isso aí. É isso. Desculpe a palavra, mas é extremamente idiota, né? Inclusive, eu acho que ele vai usar essa palavra depois, lá mais pro final do livro, o autor do livro vai usar essa palavra, que é idiotice fazer isso, né? Não, Mas é o que a gente acaba, infelizmente, esse temor a homens passou a ser a configuração do nosso modo de viver, desde lá da queda, né? Entre outras coisas, isso também está na nossa configuração natural, né? Na forma de nós vivermos, né? porque no fim acaba que ninguém nos conhece de verdade. Ninguém nos conhece de verdade, porque às vezes a gente tem vergonha de falar as coisas ou medo de o que vão achar da gente. Até tava relembrando algumas fases agora que todos temos neném pequeno aí. Uhum. Aqui que vão falar se vê meu filho de bico. Isso. Ou o que vão falar se ele dorme na cama com a gente. Ou eu não sei o que. Cara, tudo gira em torno disso. Ai, se meu filho ainda não começou a nascer dente, cara. Um negócio que a gente não tem controle nenhum. Aí às vezes a gente não conta pra ninguém. Isso. Porque a gente fica pensando... Ou se a criança né? demora a falar, né? Cara, Meu Deus, não tá E daí falando tu vê, e aí ainda. daí a gente não, mas nossas esposas seguem aquele perfil no Instagram em que tudo acontece de forma perfeita. O filho com 1 ano de idade já tá... Mudou o mês ali do mêsversário, pá, Isso. mudou totalmente a criança. E aí, né? assim, a criança com 1 ano de idade tá lendo em 2 línguas diferentes. Já tá no Luciano Huck no soletrando. E o nosso ali tá babando ainda, ali não consegue nem caminhar direito. E tu olha pra aquela criança, olha pro Instagram e tu pensa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Tu começa a ficar com esse medo, né? Nossa, o que as pessoas vão dizer a respeito, enfim, né? Então, assim, as implicações, elas são em várias áreas da nossa vida, né? E eu acho um grande exemplo que a gente tem de temor a homens, porque a gente acaba se sentindo vulnerável. E a gente gosta muito mais de olhar para os outros do que os outros olhem pra gente. E eu acho que o BBB, cara, sabe o Big Brother Brasil lá, o programa... Nem sabia o que era BBB. Ele explora isso, eu acho, também. Esse negócio de tu poder ver os outros sem ser visto, entende? Ficar espiando, ficar ali só na butuca, né? Não é mutuca é uma mosca que pica, né? Na butuca, e ficar espiando sem ser visto, né? Eu acho que tem essa conotação também, né? Esse tipo de programa, de explorar essa questão toda, assim. E as redes sociais, por outro lado, tu só expõe aquilo que tu quer que as pessoas vejam. Então, só o lado bom, só as viagens. E criam padrões falsos também, Isso, né? isso. Mas é isso. A gente cria essa máscara, essa roupagem de que a nossa vida é linda e maravilhosa, quando na verdade não é. Né? Então, eu vi um vídeo esses tempos atrás, aí, em algum lugar que passou, um meme, de um cara tirando uma selfie no restaurante, assim, tem alguém filmando, são três amigos, eu acho. E ele tira uma selfie sorrindo, assim, uma cara toda bonitona para fazer a selfie, quando a outra menina guarda o celular, tipo, arranca, já volta, começa a comer, assim. Então, sabe, a foto ali ficou linda, maravilhosa do restaurante. Mas na real, eles não estavam nem conversando, cara. Tava todo mundo...
E a gente acaba criando essa casca toda para não deixar as pessoas nos enxergarem como Porque a a gente é gente mesmo. só quer que as pessoas vejam aquilo que a gente tem, entre aspas, de melhor. Isso. Né? E às vezes nem é o que a gente tem, é o que a gente gostaria de ter, né? Gostaria de ter. E eu acho que isso implica em 2 pecados, né? Além do temor a homens, aquela pessoa vai também ter o pecado do julgamento, né? De tu tá julgando a pessoa, não. Falando do bebê ali que nós estávamos falando, né? Não, mas como assim o bebê deles não caminha ainda, né? Tá aí com 6 meses e meio e ainda não tá correndo uma meia maratona. É que a gente gosta de falar dos outros também, Nossa, né? Inacreditável. Um episódio sobre fofoca um dia. A gente falou ontem no grupo Célula, né, que a gente só peca porque a gente gosta, porque o pecado ele nos traz uma sensação de prazer, vamos dizer assim. Imediata também. Imediata, né? Mas as consequências, elas são terríveis e vão acontecer logo ali na frente, né? E eu acho que um dos momentos em que o temor a homens mais se manifesta, falando assim de uma forma mais das implicações, né, no nosso dia a dia, sobre o temor a homens, para nós cristãos, é no evangelismo. Eu acho que um dos lugares onde a gente mais trava por ter medo da opinião da outra pessoa é quando nós vamos falar de Jesus para alguém. Porque é impressionante, assim, 2 coisas acontecem, né? A primeira, que a gente já tem esse medo natural da opinião das outras pessoas, né? Então, o que o cara... Se eu falar de Jesus para esse meu amigo de trabalho aqui, o que o cara vai pensar de mim na faculdade, né? Mas a outra coisa que acontece também é que a gente pode falar a respeito de quase qualquer assunto com as pessoas. Tu tá na fila do banco, faz tempo que eu não vou no banco, sei lá, na padaria, né, no mercado ali, tu puxa um assunto, conversa sobre qualquer coisa, futebol, política, Tempo. Política né? tá meio, né? Também tá meio ruim, mas ainda dá. Só pros iguais. Agora, parece, tu fala sobre Buda, sobre Alá, espiritismo. Agora, tu pronuncia a palavra Jesus na conversa, eu não sei se vocês já viram isso, parece que cria um gelo, assim, no papo, né? E aí a gente também meio que trava, porque a gente fica com medo. Então a gente fica com vergonha, na real. A dificuldade do evangelismo é a vergonha de falar sobre Jesus. Falar que tem um relacionamento com Jesus, falar que tu adora Jesus, que tu segue, obedece, lê, estuda a Bíblia. Né? E no fim, por quê? Porque eu tenho medo do que a pessoa vai pensar que eu sou um idiota, que eu sigo um livro escrito por um monte de gente há não sei quantos mil anos atrás, e aquelas coisas todas que a gente ouve de vez em quando, né? Mas então eu acho que no evangelismo é onde a gente mais trava na hora de falar de Jesus para as pessoas, e justamente porque o temor a homens ali vem com toda a sua força, né? Então isso é uma das implicações, assim, não sei se vocês já viveram uma experiência assim, ou enfim, concordam ou não concordam, né, com isso. E na verdade também tem uma outra coisa que vai implicar na questão do temor a homens no evangelismo, é que tu vai chegar pro cara assim, né, conhece Jesus e tal, falar de Bíblia do cara, tá, mas tu tá falando isso aí, tu vive dessa forma? Totalmente ao contrário, né, do que tu tá pregando agora. Tu, Lucas, tu é crente? Nossa, nunca pensei. O quê? Com 2 garrafas de cachaça e cigarro e loucuragem, assim, e o cara, não, porque Jesus tem transformado a minha vida, né? Louco, fora das roupas, né? Sim. Então, acho que mostra também esse outro medo de, tipo, do expor realmente a tua vida que tu vive e depois tu vir falar de uma coisa que é aquela máscaras que a gente coloca, né? Coloca essa fantasia de crente e a gente vive um falso evangelho. Então, acho que são 2 pecados de novo, né? Sim. Junto com o temor a homens, né? De expor os teus outros pecados, a tua vida falsa, que tu tem vivido esse falso evangelho, né? Essa parte de máscaras e roupagem que usamos, a gente usa conforme o ambiente em que estamos. Sim. Né? Essa é a verdade. Então, se a gente está no trabalho, a gente age como pessoal do trabalho. E esse é o grande risco que o temor a homens nos impele a fazer, né? Agir dessa forma para ser bem aceito, para ser bem visto, né? Tudo, no fim das contas, talvez envolva nosso orgulho também, né? E nossa necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser alguém respeitado também, envolve tudo isso. Mas é interessante ver como o pecado traz consequências diretas, imediatas e claras no nosso relacionamento uns com os outros, né? E o quanto disso prejudica a nossa forma de viver, a nossa forma de amar, a nossa forma de servir dentro da igreja, porque às vezes a gente vai servir para ser visto, naquilo que a gente
não é visto, a gente não se envolve. A gente fala de tudo. Eu lembro da época do seminário, a gente tinha cadeira, né? Uma das matérias era evangelismo, e das tarefas era falar de Jesus para 5 pessoas, passar o plano de salvação para 5 pessoas. Aí tinha que ser uma criança, um jovem, um adulto, um idoso e um morto, capaz. Não, tinha alguma outra pessoa aí no meio que eu esqueci. Mas aí a ideia era a gente ir até o centro de Atibaia ali e tinha que abordar pessoas numa pracinha. Cara do céu, olha, a gente ficava a tarde inteira pra abordar 5 pessoas, sabe? Porque é um negócio assim, Sim. tu fica, o coração começa a bater mais forte, começa a dar aquele frio no estômago, tu fica, cara, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Enfim, e depois que tu dá o passo de ir e falar, tu sente uma satisfação de, cara, foi pra isso que eu fui criado, sabe? Uhum. Então, a gente tem que dar esse passo e vencer o temor a homens, colocar o temor a Deus em seu lugar, porque depois de vencê-lo, há muita bênção, satisfação e alegria no temor ao Senhor. E talvez a gente pensa que é um problema só da atualidade, como eu trouxe antes, né? Que talvez hoje seja muito mais explícito assim, mas trazendo para a Bíblia, né? A gente tem personagens famosos que sofreram muito com temor a homens, né? Saul, Uhum. né? Saul sofreu muito com isso e trouxe o declínio do reinado dele ali também, né? Ontem a gente também, trazendo de novo o nosso grupo Célula, né? Quando o Moisés subiu lá no monte para trazer os 10 mandamentos, o povo veio e deu uma pressão em Arão, né? E Arão estava junto com Moisés lá no Egito, e o povo disse assim, não, a gente precisa de fazer alguma coisa aqui, Arão, te vira. E ele, né, elaborou o bezerro de ouro. Então, também, sim, grandes personagens da Bíblia sofreram com o temor a homens, com o que o povo ia dizer sobre eles, né? E passaram uns perrengues bem, bem complicados, né? E trouxeram implicações desse pecado lá na frente, né? O próprio Pedro, né? Pedro, quando nega Jesus, é uma pressão dos homens, né? É uma pressão e um medo, ou de uma violência talvez física, ou talvez também de sofrer de alguma outra forma, talvez fosse iminente ali alguma questão de prisão ou algo assim, mas mesmo que não fosse, houve temor a homens para que ele negasse a Jesus ali no momento. Mas a Saul ali, ele fala bem certo, né? Temia o povo, né? Quando ele tinha que matar os amalequitas, acho que era. Agora não me lembro o nome do povo, que Deus mandou destruir tudo, né? Parelho. E ele poupou o rei, trouxe o gado, né? E aí eu gostei da parte do devocional do Sacha, que ele diz assim que obedecer em partes é desobedecer em plenitude, Totalmente. né? Tu desobedece em tudo. Então, Saul talvez tinha no coração dele ali agradar um pouco o povo, os soldados dele, trazia aquele espólio, né? E, sei lá, trazer para fazer um sacrifício a Deus também, mas ele não obedeceu totalmente aquilo que Deus disse, que era de exterminar tudo o que tinha do povo, né? E por medo das pessoas, né? Por meio da retaliação do próprio povo dele. Exatamente. E aquela frase que eu falei que era idiotice não é do Edward Welch, né? Mas é do Matthew Henry, que foi um pastor presbiteriano lá dos anos 1600 e alguma coisa. E ele diz assim, então, nota-se então em que consiste habitualmente a idiotice dos que pecaram. Cuidam mais de salvar seu crédito ante os homens do que obterem o perdão de Deus. Exato. Resume bem, né? Essa ideia do temor a homens. E no livro ali, então, Quando as Pessoas São Grandes, Deus é Pequeno, o Edward Welch, né? Vai que o pessoal... Nosso inglês está bem afiado, hein? A gente tem medo do que vocês vão pensar do nosso inglês. Mas ele cita, então, uma parte, até vou ler o que ele fala aqui. A Bíblia apresenta 3 razões básicas pelas quais tememos as pessoas e veremos cada uma delas separadamente.
Então, as 3 razões básicas que ele cita, que seriam um macro, né? E todos os outros probleminhas encaixados dentro desse seriam: tememos as pessoas porque elas podem nos expor e humilhar. Tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. E tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir ou ameaçar. Então, todos os pormenores e as práticas disso estariam encaixadas dentro desses 3 aspectos, né? De temer alguma consequência conforme aquilo que a gente vive. Então, ou é vergonha, ou é medo de falar, ou enfim, né? A gente talvez vai entrar daqui a pouquinho numa parte mais prática disso, mas o Francesco, que é pastor em tempo integral e que tem que falar semanalmente de púlpito, tem algo que para quem tem esse costume de pregar, dar estudos, enfim, nos confronta diretamente, é que quando a gente desce, depois de falar, ao invés de ficar pensando que Deus nos usou, a gente pensa em tudo que a gente falou e não deveria ter falado, ou podia ter falado de uma forma errada. Verdade. E a gente fica se automutilando, pensando o que as pessoas acharam do que a gente falou errado. A gente usou uma palavrinha errado, ou uma tossezinha que a gente fez e engasgou. A gente pensa, cara, deve ter sido horrível, porque daí a gente fica pensando o que as pessoas pensaram no negócio. E por vezes, quando a gente sente que a gente foi mais incapaz ou pior, é o que as pessoas chegam e dizem: ó, foi muito bom hoje e tal. Porque existe essa noção de que não é nós, não é a nossa eloquência, não é a forma que falamos, apesar de sermos desafiados a nos preparar da melhor maneira possível, Sim. mas é a palavra de Deus que tem poder para transformar corações, né? Então essa é uma medida prática que, cara, é uma experiência assim que a gente fica se automutilando por aquilo que a gente falou errado e parece, cara, dói de verdade, Sim, assim, sim. dói de verdade no coração, assim, tu fica, cara, não acredito. E não só isso, né? Acho que a gente já pode ir para essa parte mais prática, assim, né? Porque todos nós vamos poder dizer várias formas que isso se manifesta, né? Nas nossas vidas, né? Mas essa é bem interessante mesmo, né? Essa de quando a gente vai pregar ali, falar em público, porque durante a mensagem, pelo menos para mim, já acontece uma batalha muitas vezes ali, porque eu estou falando muitas vezes e tem gente ali que a gente percebe, as pessoas acham que não, mas lá de cima é um lugar privilegiado também para ver as pessoas, né? Então, durante a mensagem, muitas vezes tu vê a pessoa mexendo no celular, visivelmente não está olhando o texto bíblico, né? Tá, dormindo. Muitas pessoas dormindo, e tu pensa, deve estar muito chato esse troço aqui, porque tanta gente dormindo, assim, e gente, 4, 5 cada domingo, dormindo fácil, né, na mensagem. Tem gente conversando, cochichando, aí tu fica pensando às vezes assim, será que alguma coisa que eu falei? Então, e tudo isso enquanto se está falando, né? Então, para ver como isso se manifesta enquanto tu está fazendo uma coisa, o cérebro está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Pensando em todas essas possibilidades. Quando o tempo passa um pouquinho, né? Aqui na nossa cultura, o pessoal, nós temos a celebração da manhã e da noite aqui na Aliança, né? Por causa do espaço. E na celebração da manhã, chegando em determinado horário, 11h30, o pessoal alguns começam a levantar desrespeitosamente e levanta e vai embora. Né? E não tô nem aí pra ti, não tem temor ao... Começa a dar formiga nas cadeiras, né? E nem a Deus. E nem a Deus, né? E aí levanta e vão embora, assim, e aí tu começa a ficar preocupado com o horário, né? Porque as pessoas vão ficar chateadas contigo que atrasou o almoço, né? Então, realmente, ali talvez um dos lugares que mais se manifesta esse tipo de coisa, além daquilo que tu falou, né? Sobre a impressão que a gente tem quando dá a mensagem, né? Nós temos uma impressão, mas Deus vai usar a sua palavra como Ele quiser, né? A gente tem que descansar nisso, mas constantemente, cada vez que vai, uma luta nesse sentido, né? De ficar se debatendo nessas questões menores, assim, né? Ou até quando tu vai pregar, tem alguém que manja mais que tudo assunto. Isso, cara. Isso. É muito ruim, né? Eu lembro que Itamir Neves esteve aqui, né? Sim. Uhum. Aí a gente tava numa série de Atos. Aí lembra que ele meio que pegou um texto que já tinha sido falado.
Cara, eu tava aqui. Será e que se já- foi o meu e ele vai falar um negócio diferente? E, cara, assim, ó, tipo, às vezes na semana seguinte tem uma pregação e eu fico pensando, cara, tá todo mundo pensando no que eu falei semana passada e, cara, ninguém lembra, Mas sabe? é aquela coisa, tipo, tu falou, tu tá lá em cima, prestando, o teu cérebro sempre vai prestar atenção mais na crítica e nas pessoas que estão viajando Sim, ali, né? sempre, mas é justamente. Mas aí a gente deveria tentar mudar essa chave na cabeça e levar a prestar atenção naquelas pessoas que estão prestando atenção na palavra, que vai realmente transformar a vida dela através do Espírito Santo falando através de Sim, ti, sim. né? Sim. Que tava precisando escutar, tava passando por um problema muito parecido durante a semana e veio ali e Deus usou aquela palavra para mudar uma situação na vida dela. Como nós prestamos muito mais atenção na crítica, na parte ruim da coisa, vamos dizer assim, do que nas pessoas que estão sendo edificadas Sim, sim, através sim. daquilo, né? Eu não me lembro a pesquisa lá, mas dizia que se tu tivesse lá 100 comentários, por exemplo, sobre alguma coisa, tivesse 95 bons e 5 ruins, tu ia dar muito mais ênfase para aqueles 5 ruins, né, que estariam te puxando para baixo, assim, né? Então, o nosso cérebro, ele nos boicota muitas vezes quanto a isso, né? Sim. Tem várias pesquisas que falam desse medo de falar em público também, né? Tem. De que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer, Mas sabe? porque Tipo, é uma exposição, tu se sente Exposição. exposto ali, né? Assim. E, enfim, saindo um pouco do mundo igreja também, acho legal. A gente tava pensando durante a semana que o futebol trabalha muito com isso, né? A gente vive, infelizmente, um momento agora, se você está ouvindo no futuro, talvez você já saiba o que aconteceu, mas a gente vive um momento aqui em Caxias do Sul que o Inter tá na semifinal da Libertadores. E daí o cara fica com medo que o time ganhe porque vai ser zoado. Então, o futebol trabalha com essa rivalidade e com a gente acordar no dia seguinte. Eu lembro na época de piá, de ir pra escola pra zoar ou pra ser zoado. Sim. E daí ele trabalha com isso. Tanto que todo time vai ter um rival, por menor ou maior que seja, vai ter o rival pra te zoar, pra te virar chacota ou pra te fazer chacota com os outros. E é nessa rivalidade que ele faz tanto sucesso. Sim. Ele faz tanto sucesso por causa exatamente desse envolvimento de paixão, de amor, e do meu é melhor que o teu. Sim. Né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente sente falta extrema, né? O Grêmio de ter um rival, né? Muito Porque falta. o Juventude tá na B. O Juventude tá na B, o Inter não existe mais, então a gente sente muita falta. E tomara que continue sem existir. Se você ouviu no futuro... Moro em Caxias e tem que torcer para um time a 150 km. Tá tudo bem, tá tudo certo. tá tudo certo. Vamos voltar para o Mas assunto. realmente trabalha, né? O futebol ele vai exigir a gente também, né? Na verdade, o futebol ele mostra pecados que a gente nem sabia que tinha, né? Também. Né? Não só o futebol, várias outras coisas, né? Mostram muitas vezes, revelam muitas coisas do nosso caráter que normalmente a gente não revelaria, né? Mas, por exemplo, aí eu acho que a gente pode se avaliar, inclusive, no sentido assim, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente trabalha ali, convive no dia a dia, né? No trabalho, enfim, o nosso vizinho, ele vai saber que a gente é torcedor do Grêmio, do Inter, do sei lá de qual time, ele vai saber que a gente tem uma afeição maior ou menor por um determinado lado político, seja, né, qualquer um. Ele vai saber que a gente gosta de, sei lá, se a gente é vegano, gosta de carne, mas na hora de falar de Jesus, o cara saber que a gente é cristão, que a gente... Aí muitas vezes trava. E é mais uma manifestação do... Então, a gente, às vezes, vai falar sobre tudo com as pessoas. As pessoas vão saber tudo sobre nós, né? E menos o que a gente... Eu já senti vergonha, vou confessar aqui mais um temor a homens, de dizer, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, é feio ser pastor, né? É uma coisa feia. As pessoas não gostam. Tá tirando dinheiro das pessoas, né? Tem todo um preconceito, assim. E eu já me debati muito, assim, no início do ministério, principalmente, assim, de tempo integral, quando eu ia num lugar e tinha que preencher a profissão. A pessoa perguntava, qual a tua profissão? Ah, cara, sério, meu coração lá dentro se apertava, assim, né? Quase chorava. Vou abrir uma MEI para dizer que eu vou... Então... Aí metia assim, eu sou um obreiro. Isso, mas obreiro. o senhor trabalha com obras, então? Isso. Aí fica pior ainda, porque a pessoa quer saber o que é. Aí eu já tentei dizer, né? Eu sou obreiro.
daí a pessoa, em vez de só escrever obreiro ali, sem se importar com o que era, ela quer saber o que é. Aí ficava pior ainda. Né? Então, assim, hoje eu já venci um pouquinho, mas é sempre meio constrangedor dizer, não, sou pastor, sabe? E é uma besteira, né? Porque a preocupação é o quê? O que a pessoa vai pensar de mim? Porque, infelizmente, para mim, o que acontece? Eu tenho vergonha hoje de dizer que eu sou evangélico, porque o Brasil virou uma bagunça. O evangélico no Brasil hoje, cara, infelizmente, a grande parte é uma coisa que é bem distante do que a Bíblia ensina sobre ser cristão, ser um discípulo de Jesus, né? E qual que é o meu medo? Ao dizer que eu sou pastor, que eu dizer que eu sou evangélico, a pessoa já, coloca o carimbo em mim. Rótulo, né? Aquele lá, entendeu? Que é daquele jeito louco lá. E a gente pode até falar um dia sobre isso também no podcast, sobre o evangelho no Brasil. Talvez sem citar nomes para evitar um processo, né? Mas... Né, E aí acaba que eu sinto vergonha disso, né? De dizer assim, não, eu sou pastor. Daí eu quero até explicar às vezes para a pessoa, não, mas calma, eu sou um pastor de uma igreja tal, uma igreja séria, bíblica, que busca obedecer a Jesus, ama a palavra de Deus, né? Porque assim, tem que dar um contexto hoje para a pessoa do que é ser o E era só para dizer a profissão e tu Isso. ficou 15 minutos explicando que tu era um pastor sério, que falava de Bíblia, que a igreja não era assim, rico. que não é rico e tal, né? Então, mas é um lugar onde se manifesta, onde se mistura tudo isso, essa vergonha com o evangelho do Brasil, o evangélico do Brasil. Enquanto, na verdade, ser chamado de temor evangélico deveria ser um elogio no fim das contas, né? Então, assim, não é no sentido que Paulo fala pra gente não se envergonhar do evangelho, né? Não é se envergonhar do evangelho da palavra, mas é do evangélico do Brasil, de ser evangélico, de tá dentro identificado. do mesmo pacote exatamente. Que todos... Então se manifesta tudo junto ali, né? Pra mim, Mas é tão sinistro a gente pensar o quanto isso envolve o nosso coração e o quão é pecaminoso o temor a homens, que a gente não tem vergonha, por vezes, de falar que a gente é vegano, mas tem vergonha de falar que a gente é cristão. É verdade. Sabe? Isso aí... Deveria ter vergonha de se dizer que é vegano. Na verdade, os veganos... Na verdade, todos nós somos veganos, né? Sim, o boi come pasto, Exatamente. né? Quando eu passo, eu que trabalho sempre, né, no interior, eu olho assim, tô viajando, e aí eu vejo aqueles campos cheios de gado, assim, olha que bela plantação de churrasco. Plantação de churrasco ali, cara. Então, assim, nós todos somos veganos no final das Eu contas. sairia agora, que nós estamos gravando cedo, agora são 7h30 da manhã, eu sairia comer um churrasco agora. Tranquilamente. Tranquilamente. Mas sabe que eu contava pros guris da minha célula, contei pra vocês no Whats também, da minha época de escola que eu tinha sim. que eu tinha minhas dores de barriga de manhã, eu tinha meu horário do cocô, não remunerado porque ainda não trabalhava, mas tinha meu horário do cocô na escola. E eu tinha muita vergonha que os guri mais velho fossem abrir porque a porta da escola não tinha tranca. Então eu tinha vergonha que as pessoas chegassem lá e vissem que eu estava fazendo cocô e saíssem pela escola toda. O Christian tá fazendo cocô, o Christian tá fazendo... Imagina só, né? Imagina a criança pensando nisso. Sim. E aí eu fazia o quê? Eu saía e arranjava um banheiro escondidinho lá na escola, ou no último andar, ou num que tinha uma tranca lá. E demorava, né? Demoramos para fazer o número 2. Então, para não indicar que eu estava no banheiro fazendo cocô, eu sempre molhava o cabelo para voltar para a aula para dizer que eu estava me arrumando o cabelo. Então, é um modo que na minha vida se mostrava esse temor a homens. Talvez você vai lembrar, querido ouvinte, de momentos que você tinha temor a homens. Talvez você vai se lembrar de um sonho que você foi de pijama para a escola. Todo mundo tem um sonho que apareceu pelado de pijama na escola e que todo mundo ria de você. Pode ser. Isso aí é temor a homens. Na época de escola isso também é bem aguçado, né? Tá bem latente por causa que existe uma zoeira e na minha época não se chamava bullying, né? Mas hoje a gente tem o bullying aí, e quando as turmas mais velhas sempre zoavam as mais novas, ou sempre, a gente é assim, assado, ou brigava, enfim. E daí tinha essa rivalidade e esse temor aí. Então eu acho que hoje também temos as redes sociais, mas, cara, é do nosso dia a dia, é um assunto central na Bíblia, e é um assunto que diariamente faz a gente mudar de atitudes, às vezes, por causa das pessoas. E já entrando nessa questão do que a Bíblia fala a respeito, né, Christian? É uma questão de idolatria, na verdade, né? Em última análise, assim. Ou uma idolatria de nós mesmos, no sentido de que
o que que as pessoas vão dizer a meu respeito. Eu sou muito importante para as pessoas acharem que eu tenho um pecado, que eu falho, que eu erro, né? Eu sou muito, eu tenho que de alguma forma parecer perfeito para as pessoas, porque o que que as pessoas vão dizer a meu respeito? Então, se torna uma idolatria de mim mesmo, sendo que, de novo, né? O Hebreus vai dizer que está tudo exposto lá diante de Deus. É a opinião de Deus que a gente deveria temer, não das pessoas, né? Então, ou uma idolatria da outra pessoa no sentido de que, cara, eu quero agradar aquela pessoa de uma forma que seja... Ele não pode ver nada a meu respeito errado porque eu quero agradar aquela pessoa, né? Seja com uma segunda intenção, às vezes até, né, de um emprego, né, agradar o chefe, enfim. Eu acho que um ambiente em que isso se manifesta muito, o temor a Muito no homens, é no trabalho. trabalho, Muito, em muito, relação ao muito. chefe, né, de ter medo da opinião, de ter medo de decepcionar, né, não só de perder o emprego, mas eu acho que é da pessoa mesmo, do cargo que a pessoa ocupa. No livro o cara até fala sobre tratar diferente o pobre e o rico, Isso, né? Que é uma forma também disso se manifestar. exatamente. Porque o pobre tu chuta pra cima, né, e aí o rico tu é todo... Cheio de Todo dedo, polido e tal, né? não, então veja bem. Isso. Só mostra o quanto esse temor a homens, ou como o Sasha usa nos devocionais também, a codependência das Uhum, pessoas, né, tá enraizado em todas as áreas da nossa vida, uhum. nos nossos relacionamentos de amizade, de trabalho, no nosso, de repente, nosso relacionamento de casamento também, a gente pode colocar o nosso cônjuge no lugar de Deus, né, Pode, querer facilmente. sempre querer estar agradando ele, porque Uhum. tu tem aquela dependência emocional, meu Deus, se ele for embora, e se ele deixar de me amar, e tal, né? E acho que no livro ele traz isso também, né, Cris? Sobre essa questão de dependência de amor, de ser amado a todo tempo, né? Uhum. Então só mostra o quanto esse temor a homens ele está enraizado em todas as nossas áreas da nossa vida e muitas vezes ele está mascarado, né? Sim. Ele não se mostra em perfeitas condições de ser visto Aham. e É de mais ser sutil, combatido. né? Ele é sutil, né? Mas então é bem como tu disse, a gente teme as pessoas daqui e a gente esquece que a gente tem um Deus que sim, ele é amoroso, mas ele é justo Uhum. e ele tem todo o poder. A ele nós devemos todo o nosso temor Uhum. e a nossa adoração, né? E é interessante, Lucas, porque é uma característica que Deus colocou em nós, a codependência, né? Então, assim, Deus quer que a gente se relacione, Deus quer que a gente dependa um dos outros no bom sentido, né? Quando Deus nos criou, Ele nos fez relacionais. Então, é para a gente Sim, precisar das sim. pessoas, amar e ser amado, mas o pecado, como todas as outras coisas, ele distorceu isso e agora a gente cria essa codependência ruim, no sentido de que eu dependo da opinião das pessoas para me sentir amado, me sentir bem, eu dependo da aceitação alheia para continuar vivendo, ficar tranquilo, né? Então, é mais uma coisa que o pecado distorce lá desde o Jardim do Éden, algo que Deus tinha criado, bom, e que foi distorcido, E né? essas pessoas, acho que no livro também ele traz isso, sobre as pessoas que são, tipo, totalmente isoladas, não gostam desse contato, não gostam de estar se relacionando com outras pessoas. Talvez seja um medo excessivo Aham, de desapontar alguém sim, ao ponto de tu, não, eu prefiro ficar isolado, sozinho. viver numa caverna, entendeu? Do que viver com pessoas, Uhum, de conviver com pessoas e desapontar elas ao ponto de elas me julgarem, entendeu? O medo excessivo, talvez, do julgamento também, sim. né? E aí a gente vai ver, olhando um pouquinho agora para o que a Bíblia fala sobre isso, né, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai combater justamente essa ideia da aparência, né? Então ele começa a ensinar os judeus ali que estão ouvindo, aquele povo todo, não só judeus, né, mas principalmente judeus que estavam ouvindo, que a vida com ele, ou a vida com Deus, a vida com Jesus, ela é muito mais do que aparência, né? Então ele começa a desconstruir essa visão ali no Sermão do Monte das aparências. Então ele fala sobre o que a lei fala e ensina a verdade por trás daquela lei, né? Então ele começa a desconstruir essa ideia de que a gente tem que viver por aparência, né? E talvez o temor aos homens é um dos pecados que mais vai nos fazer vestir uma roupagem, como a gente já falou, né? Só exterior para parecer alguma coisa que, que a gente não é, né? E o temor devido a quem a gente deve, como o Lucas já citou aqui rapidamente, ele deveria ser a Deus. Esse temor que a gente dá para as pessoas, ele deveria ser dado a Deus. Inclusive lá
capítulo 10 de Mateus, no versículo 28, Jesus diz o seguinte, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nossa. Então, assim, são palavras pesadas, né? E Jesus não está falando especificamente sobre a questão de medo das outras pessoas, mas ele está dizendo, dando uma referência a quem a gente deve temor, né? Que é a Deus. Não aqueles que podem nos ridicularizar, nos diminuir, nos xingar, sei lá, o que mais, né? Mas Até mesmo nos bater, nos matar. Exatamente, Enfim, nos né? matar o corpo. Mas tem que ter medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, né? Então é ele que a gente deve ter temor. E a palavra que é usada aqui é medo mesmo, no sentido assim, gente, nós estamos diante de um ser que a gente não consegue compreender em primeiro lugar, que nos criou e que tem poder para fazer qualquer coisa, tudo, né? Então é um certo medo, né? Uma reverência, um temor, um respeito, mas também é um certo medo no sentido, olha, é a ele que nós devemos temer, né? Não as pessoas. Nas devocionais do Sacha, também, ele vai trazer um contraste entre o temor a Deus e o temor aos homens. E um desses contrastes mostram que o temor aos homens ele é pesado, ele é confuso, ele nos faz levar uma carga demasiada que nos cansa, nos escraviza, enquanto o temor do Senhor é leve. As boas novas do Evangelho partem de reconhecermos que nós somos imperfeitos, incapazes, quebrados. E a partir daí, sim, vemos que necessitamos de um Salvador, e o Salvador Cristo Jesus. Então, é até na nossa falha e na nossa incapacidade de atingir o alvo que as boas novas do Evangelho aparecem. Cristo Jesus vem porque nós somos incapazes. Então, queridos, nós não precisamos vestir as nossas máscaras achando e querendo mostrar a todos que somos capazes, que somos bons, que não somos, que somos certos, não porque somos, isso não é verdade. Não somos. Isso não é verdade, senão nós não precisaríamos de um Salvador. E quanto mais reconhecemos que pecadores somos, maior é a gratidão e o amor que nos constrangerá a sermos diferentes dia após dia. Então, a resposta bíblica para esse problema tão grave no nosso coração é inverter e tornar Deus grande e as pessoas pequenas. Não no fato de que não vamos estar nem aí para ninguém, né? Porque isso também não é. Não é. Mas Esse é o ponto que a gente quis trazer também, né? Mas que a ideia de que tememos a Deus, nos importamos e adoramos a Deus e não pessoas. Que a opinião de Deus ela é muito mais importante do que a opinião daqueles que nos veem e que convivem com nós no dia a dia. Esse deve ser o nosso esforço diário, né? O nosso esforço diário deve ser para agradar a Deus e não as pessoas. Porque se a gente buscar agradar as pessoas, a gente desagradará a Deus. E o inverso também é real, porque por vezes a gente vai agradar a Deus e desagradar as pessoas. Exatamente. Né? E a gente não tem que agradar elas mesmas, a gente não tem que virar escravo de pessoas dizendo que sim para tudo para não decepcioná-las. É o que Paulo vai dizer lá em Gálatas 1:10, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E aí ele termina o versículo dizendo, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então a gente vai, ao inverter essa ordem, Cris, é o que tu está falando, né? A gente vai acabar desagradando as pessoas. Vai acabar. Porque a gente vai entrar em algumas contracorrentes, né? Então a gente vai entrar contra a correnteza de algumas coisas e inevitavelmente vai haver um choque, né? Mas o ser cristão é isso, né? O ser convertido sim. é andar contra o fluxo, né? Isso. Do que o mundo proporciona. E aí vão haver colisões, né? Nesse caminho. E se nem Jesus agradou todo mundo... Mas tem uma eu não poderia faltar essa frase. Eu não sou dinheiro para agradar todo mundo. Mas tem uma frase que o Sacha fala que eu botei até no nosso grupo ali, que no temor a homens você só encontra cansaço. E no temor a Deus você encontra descanso. Porque enquanto você busca agradar pessoas, você está sempre, né, buscando alguma coisa a mais, né?
E a Deus não, quando tu entende que Ele é o soberano sobre tudo, tu consegue encontrar o descanso no temor e na soberania dele, né? E fato é que a gente nunca vai agradar as pessoas, né? Não. A gente Não nunca vai conseguir agradar todo Vai mundo. literalmente morrer tentando. Não Por vai. exemplo, também lá em Provérbios 2, de 1 a 5, fala o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Né? Então, fica aí uma... Um 7, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e é isso aí, né? É onde encontraremos descanso, repouso, é onde poderemos, pela graça e misericórdia e o sacrifício de Cristo Jesus, agradar a Deus. E Ele não conseguiríamos, mas é nos deleitar nessa verdade, nessas boas novas que a cruz nos traz. Muito bem, então acho que nós podemos ir para as considerações finais, dicas de como vencer esse temor a homens. Nós que temos vencido, somos vencedores. É aquela coisa, né, Tiesco? Existem as hierarquias do mundo, né, para ser respeitadas, né, não temidas. Existem os cargos na tua empresa, tu não vai chegar e vai destratar o teu gerente, o teu chefe. Tu vai respeitar até certo ponto, ao ponto que ele não te faça pecar. Também, né? É aquela coisa. Se o teu trabalho te faz pecar, infelizmente, tu tem que se retirar dali. Se como fala na Bíblia, se a tua mão esquerda te faz pecar, corta ela. Atora ela, né? Mas, enfim, o temor a homens está presente sim. Se você acha que você não tem temor a homens, se você não tem codependência, por favor... Ouça de novo, né? Vá a um posto de saúde, um hospital próximo, verifique seus batimentos cardíacos. Você pode estar morto e não sabe. Eu gostaria de dizer que, assim como qualquer outro pecado, este é um pecado que é possível sim vencer, Sim. Né, a obter vitórias, né? Eu sei que muitas vezes vocês já ouviram, talvez até já falaram, aquele velho jargão na luta contra o pecado, né? Não, essa é a luta da minha vida. Eu acho que esse é um pecado que nós vamos lutar durante todas as nossas vidas, mas eu costumo brincar que se eu estou lutando contra alguma coisa, eu preciso bater também, né? Sim. Porque se eu só apanho numa luta, não é uma luta, é uma surra. É um né? espancamento. Então, é um espancamento. Então nós precisamos dar alguns passos de vitória, né, nessa luta contra o pecado do temor a homens, né? E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o que a gente lê lá é que Jesus, o seu divino poder, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então nós temos tudo o que precisamos em Cristo para vencer os pecados de nossas vidas. É possível, mas nós temos que nos esforçar também no sentido de querer buscar, lutar, reconhecer, avaliar nossas próprias vidas, a forma como a gente tem vivido, aonde que isso se manifesta mais ou menos, e a gente dá os passos práticos no sentido e na direção da mudança. Então, assim, é possível vencer, não desanima, todos nós lutamos, estamos todos no mesmo barco. Talvez né? buscar identificar onde tu tem mais esse problema, né, Tisco? Isso, e avaliar a própria vida, né? Olhar para onde que buscar mais ajuda. se manifesta, buscar ajuda, enfim. Então fica aí minha consideração final. Dica de leitura, vocês, o Christian vai dar depois aí. E é isso aí. Minha consideração final é que a gente ora e torce para que seja relevante na vida de vocês. Antes do episódio a gente comentava que por vezes a gente confunde esse pecado temor a homens com meu jeito de ser, minha vergonha, eu sou assim, eu sou um pouquinho mais na minha e tal. E às vezes isso aí é consequência de um pecado e não do nosso jeito de ser, né? Sim. Então que isso edifique a vida de quem tá ouvindo, que possa olhar com clareza para as atitudes suas diárias no dia a dia e identificar e poder melhorar, né? Vencer algumas batalhas. Tem 2 livros que eu gostaria de indicar, acho que vai ser meio que padrão, unânime, né? Sim. Fora a Bíblia, que a gente sempre indica, né? Mas tem o Temor aos Homens, Priorizando o Senhor, da editora
Peregrino. São 31 devocionais para uma vida melhor, do Zach Schlegel. Então, vamos postar no nosso Insta. Né? A gente vai postar. Então é um livro muito bom, que tem esses 31 dias bem práticos quanto a isso. E esse livro que meio que permeou durante todo o episódio, que é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele é um livro maior. Que também vamos postar no nosso Insta. Também postaremos. Ele é um pouquinho mais grosso, né? O outro tem 31 devocionais, é um pouquinho mais curto. Mas vale a leitura. Mas esse aqui vale demais a leitura. É um livro que edifica demais, ele vai trazer aspectos práticos, como trouxemos aqui, de uma maneira até um pouquinho mais abrangente, porque a gente não tem tanto tempo assim aqui, mas a gente super indica, assim, se você viu no episódio de hoje que tem um problema com isso, compre esse livro e lê, que vai ou peça ajudar emprestado, bastante. né? Isso aí. E também fazendo uma propaganda aí de um irmão de podcast e de vídeos no YouTube, as devocionais do Sacha Mendes, né? Onde ele trouxe a questão do temor a homens, vale bastante a pena É sensacional, ele fala muito melhor que a gente. Com Sacha, queremos você aqui. Por favor. Ele fala muito melhor que a gente, inclusive. É verdade. Muito verdade. E ele baseou os vídeos dele nesse livro que tu indicou antes, né, Cris? Sim, Então, o Sacha traz ali de uma forma mais esmiuçada, né, em tempos maiores. Vale bastante a leitura, ou ouvir. Mas ouça o nosso podcast e depois... Não, primeiro o nosso. Primeiro o nosso, depois o dele. A gente tá aprendendo, mas lembrem-se que nem a finalização do último episódio, Cristo é o suficiente e o temor do Senhor é o que vale a pena. É isso aí. E se você não gostou desse podcast, nem Jesus agradou todo mundo, né? Gente, nós vamos ficando por aqui, então. Siga no Instagram, @solamentopodcast. Estamos decorando. Hoje foi sem gaguejar. Sem gaguejar. Solamento Podcast, vamos postar os livros lá, outras dicas de leitura, enfim. Compartilhe com o pessoal, com seus amigos, né? Talvez você identificou antes dele esse temor a homens, manda esse episódio pra ele. Não tenha medo de compartilhar. Não tenha medo de compartilhar. Ó, e se tem algum comentário negativo, não faça, porque senão a gente vai ficar com medo. A gente não faz o próximo. Isso. Diga por ti, né, Francisco? Eu não tenho esse problema. Não tem esse problema. Não. Então tá, gente, ficamos por aqui. Um grande abraço. Esperamos que realmente tenha sido, de alguma forma, edificante para a sua vida. E que Deus os abençoe. Até o próximo, quando a gente gravar, se Deus quiser Deus e permitir, né? Com certeza, vamos lá. E também, mande a sua sugestão de pauta também aí nas nossas redes, no privado. Todo mundo tá aberto aí também a sugestões. Se nós vamos fazer, aí outra história. Outra história. Né? A gente já fez aquele da votação. Isso. Aí. Que a gente fez o que a gente queria, né? Não o que ganhou. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau.